Deixa eu dar um pulo aqui para essa parte. Como é que funciona a história do processamento de consultas espaciais aqui no PostGIS? Aliás, genericamente, em qualquer ferramenta. Bom, você submete uma consulta espacial, tá? O processador de consulta determina que ali tem um componente espacial naquela consulta, usa uma função, alguma coisa assim. Nesse ponto, ele vai usar o índice espacial para ir ao banco e selecionar um conjunto de candidatos a resolver a consulta. Ele não vai executar a função espacial em todo mundo. Vai executar numa parte que ele vai selecionar grosseiramente, aproximadamente, a partir do conjunto, usando o índice para ajudar. Aí, em cima desse conjunto de candidatos, nós vamos, então, rodar os algoritmos geométricos necessários para chegar ao resultado preciso. Ok? Mas aí, esse processamento que é mais pesado vai acontecer só sobre uma parte do banco, uma parte pequena do banco, se Deus quiser. Né? E aí vão ter resultado final e no começo vão descartar alguns que eram falsos candidatos ali. Olha aqui um exemplo. Pega ali um select beabá do banco de dados convencional. Então nós temos da álgebra relacional lá as funções seleção e projeção. Então um select básico desse aqui é um select project lá da álgebra. Só tem uma identificação da saída, que é o project, que é a projeção, em cima de uma tabela, e isso aqui é a cláusula de select, a cláusula de filtro, certo? Então o que tem que fazer? Pegar a tabela, tem índice sobre a cláusula de filtro, sobre o atributo usado no filtro? Tem, então eu consigo mais rapidamente os resultados. Não tem, então eu percorro a tabela sequencialmente procurando quem atende ao resultado. É só isso. Certo? O equivalente de um Select Project com dados espaciais poderia ser uma coisa assim. Olha lá o que vocês acham. Eu quero data de nascimento e endereço do empregado que... Como é que lê isso aqui embaixo? O que tem ali? Eu estou assumindo aqui que eu tenho uma localização espacial para o empregado, representado como ponto. Tem uma geometria ali. Então eu quero o empregado que mora a menos de 1.000 metros deste ponto que está aqui. Aquele ponto está ali, maluco, sistema de projeção 29193, UTM, coordenadas em metros. Essas coordenadas dadas aqui estão em metros. Então a geometria desse cara aqui, eu estou assumindo que esteja também no mesmo sistema, porque o ST Distance vai exigir que os pontos que ele vai calcular a distância, os objetos que ele vai calcular a distância, estejam no mesmo sistema de projeção. Então, todo mundo em metros, a resposta do ST Distance é em metros, e eu quero que esse número de metros seja menor que 1.000. Tá? Aí ele pode fazer uma seleção de quem está a menos de 1.000 metros de um ponto dado. Eu posso pegar naquele ponto 1.000, sei lá, e fazer um retângulo em volta dele, 500 metros para cada lado, e vou reunir um monte de candidatos. Porque um retângulo é mais fácil calcular retângulo do que círculo. Tá? É essa posição, 500 metros para lá, 500 metros para cá, 500 metros para cima, 500 metros para baixo, define um retângulo, testar se o ponto está em retângulo é um if. Um if. 2 testes resolve isso. Concorda? Então, com isso, eu resolvo a parte grosseira da consulta. Encontrado os candidatos para a parte grosseira, aí então eu vou calcular a distância mesmo. Usa lá o teorema de Pitágoras, o cálculo da distância euclidiana, não sei o que, a fórmula do raiz quadrada, não sei o das quantas, vai consumir mais tempo, e aí eu fico com o resultado real. Tá certo? Mas é um filtro e uma distância. A indexação espacial entra? Entra, porque na hora de eu selecionar os caras dentro do retângulo, exatamente é a função do índice espacial. Vou selecionar rapidamente ali, sem ter que percorrer a tabela inteira. Tá certo? 1 milhão de pontos eu quero encontrar só quem está dentro da regiãozinha pequena. Ele tem que andar rápido com isso. Detalhe é que na hora do processamento das funções geométricas, a coisa não parece exatamente tão suave que nem fazer um teste booleano lá, um predicadozinho booleano lá do SQL convencional. Aí nós vamos usar as funções. Nós vamos mostrar essas funções aqui, ver como é que esse negócio funciona. Olha a variação disso agora, quer dizer, observações. O geom frontex foi usado para produzir uma constante, né? Um ponto, uma constante aqui, né?
o valor constante. Não é o normal de fazer isso, geralmente vai querer usar esse ponto a partir de uma outra informação que está no banco também. Então vai exigir uma junção, vai fazer um negócio mais complicado, nós chegamos lá. Né? E para que o ST distance funcione, as duas geometrias têm que estar no mesmo sistema de projeção, no caso, o 29 e o 93. Se as duas estiverem no mesmo sistema de projeção, mas esse sistema de projeção for um latitude e longitude, a resposta não é em metros, a resposta é em graus. E ninguém quer saber medida em graus. Quantos graus tem daqui a Ouro Preto? Não sei. Ok? Então, a gente teria que converter ou transformar essas representações, essas projeções do sistema latitude e longitude para um método para a gente conseguir usar. Né? Existe uma segunda alternativa para isso, é um cálculo de distância ao longo do esferoide, uma outra função que eu vou mostrar mais adiante. Mas, essencialmente, eu teria que fazer o seguinte, aqui. Vamos supor que a coordenada do empregado esteja em latitude e longitude no banco. Então, eu tenho que transformar a geometria do empregado para 29,93 para colocá-la em um sistema métrico e pegar o ponto que eu tinha, está em 29,93, dois sistemas são equivalentes e a coisa funciona normalmente. Certo? Uma terceira alternativa, vamos supor que o ponto de referência está dado em latitude e longitude. Eu peguei do GPS, o sistema é 4326. Tá? Então, eu tenho aqui a constante geom from text do ponto com o sistema 4326. Esse cara aqui vai gerar uma geometria que eu vou transformar para 29,93, manjou? Transformar para a projeção métrica. E aí comparar com a localização do empregado. Né? Que foi transformada também. Ok? Isso é tudo muito inconveniente. O 29,93 só funciona dentro de 6 graus. Como é que você faz para medir a distância daqui a Reykjavik, na Islândia? Tá certo? Dá para fazer, mas tem que ter outro negócio. Eu estou falando um caso disso para justificar um pouco daquela perda de tempo ontem, aparente, em cima de falar de projeção, de sistemas de coordenada, de medição disso, daquilo, porque é a hora que a porca torce o rabo. A coisa não funciona de forma cartesiana aqui. A gente tem que entender essas coisas para conseguir operar. O segundo tipo de consulta fundamental aí para bancos de dados convencionais é o que envolve, então, mais de uma tabela. Então, está ali. Na álgebra relacional, tem um selection, um project e um join. No where aqui, ó, além das cláusulas de filtro, que nem essa aqui, ó, nome do departamento igual a pesquisa, nós temos também a cláusula de junção. Tá? Onde nós vamos fazer o acoplamento aí, lógico, entre uma tabela e outra por um atributo comum. Um par de chave estrangeira e chave primária. Okay? Esse acoplamento de chave estrangeira e chave primária é totalmente viável para a tabela que tem a geometria junto, não tem problema. Mas o mais interessante é pensar que a gente não tem essa ligação e que essa ligação entre elementos de uma tabela e da outra vai ser deduzido com base na geometria. Tá? Então, exemplo aqui. Ó. Aliás, isso aqui é só uma coisa óbvia, né? A gente tem que ter uma junção para cada parte de tabelas. Então, você tem N tabelas na cláusula from, você precisa de N menos uma cláusula de junção embaixo. Certo? Normal. Então, que tal essa aqui? Interpreta ela ali para mim. Eu tenho ali uma consulta, tenho uma tabela chamada município, representada como polígono, digamos, o contorno do município, né? O polígono de contorno do território do município. E o aeroporto, que é ponto. O que aquilo ali pede? Eu quero saber, então, o nome e a população dos municípios que tem menos de 100 mil habitantes e tem aeroporto. Confins vai estar ali. Município Confins, o aeroporto está no município de Confins. Né? Então, como é que é o negócio? Eu tenho a tabela, duas tabelas aqui na cláusula from, uma cláusula de filtro, população menor que 100 mil, um atributo do município, população, e esse ST contains aqui, ó, quer dizer, a geometria do município tem que conter a geometria do aeroporto. Polígono contém ponto. Tá? Aquela última linha ali, então, funciona efetivamente como uma cláusula de junção. Não parece, mas é. Retorna um booleano, retorna um verdadeiro e falso ali, como a cláusula de junção original. Tá? Você poderia pensar em combinar, como é que a junção funciona, né? Você faz todos os pares
grosseiramente falando, por todos os pares entre uma tabela, as linhas de uma tabela e as linhas da outra tabela, todas as combinações. E desse conjunto total de combinações, você filtra as que fazem sentido, segundo especificado pela cláusula de junção, não é? Pois é, aqui também seria a mesma coisa. Eu teria que combinar todos os municípios com todos os aeroportos. Quais que fazem sentido? Aquele que o município está dentro do polígono do aeroporto. Então, a cláusula de junção em que o processamento é realizado com o teste geométrico. Tá? Na hora da execução dessa consulta, vamos dizer, o plano de execução a gente não sabe o que vai dar. Mas você pode imaginar duas coisas, que ele vai pegar cada aeroporto e ver a que município que ele pertence, ou pegar cada município e ver se tem aeroporto dentro. Em todos os dois casos, o índice espacial vai entrar. Vamos pegar o primeiro. Pega todo o aeroporto e vê a qual município ele pertence. Então, ele pega essas coordenadas do aeroporto e entra na árvore de retângulos. E vai procurar lá todos os retângulos que contêm aquele ponto. Acho que eu não deixei isso claro também. Vou dizer o seguinte, o retângulo que é indexado, vamos dizer que eu tenho um objeto que é um município, que o formato do município é isso aqui. O retângulo que é indexado é esse aqui, o retângulo que envolve totalmente, minha mão esquerda aqui, o retângulo que envolve totalmente o objeto com lados paralelos aos eixos. Então, esse é o retângulo envolvente, isso aqui é indexado. Então, eu vou lá procurar dentro do índice todos os retângulos que tem lá no índice que incluem aquele ponto do aeroporto. Cada um dos municípios correspondentes a esses retângulos é um candidato a ser o que contém o aeroporto. Por exemplo, aqui, vamos dizer que o aeroporto esteja aqui. Eu tenho um município vizinho aqui, formato maluquete, o retângulo dele, então, é um negócio assim, né? Olha, ele também contém o ponto. Tá certo? Então, tem mais de um candidato a conter o aeroporto. Na primeira passada, eu seleciono grosseiramente quem são os caras, ou seja, grosseiramente em cima do retângulo e não em cima da geometria completa. E numa segunda passada, eu vou comparar o ponto com a geometria completa do polígono. O polígono vai ter milhares de vértices no contorno dele, né? Então, esse teste do ponto em polígono vai ser muito mais caro do que o teste do ponto em retângulo. E o índice dá a chance da gente fazer o teste do ponto em retângulo primeiro, ficar livre de um monte de candidato, depois refinar, né? A outra alternativa de execução dessa consulta, que seria você pegar cada município e ver se tem aeroporto dentro, é semelhante. Você tem o retângulo do município e ver quais retângulos contém o ponto do aeroporto. Depois você vai verificar exatamente quem é quem. Né? Quer dizer, então, o contens aqui agora, lembrar lá dos relacionamentos espaciais topológicos. A interpretação do contém é qual? Se o aeroporto estiver em cima da linha da fronteira, ele está dentro ou está fora? Então, aí nós temos que saber exatamente como é que esse negócio funciona, entendendo as funções de relacionamento topológico. Né? E pode ter contains, touch, overlap, as outras funções todas, então todas existem aí nesse mesmo esquema, no PostGIS. Um outro exemplo desse caso aqui. O que aquilo ali faz? Qual vai ser a saída dessa consulta aí? Lista de nome e população de todos os municípios vizinhos ao Uberaba. Uberaba entra ou não? Boa pergunta, hein? Em princípio não, porque o relacionamento de Uberaba com Uberaba mesmo vai dar equal naquelas 8. E não touch. Tá? Porque os interiores de Uberaba têm interseção. E o touch é interseção na fronteira, porém não no interior. Tá? Então, em princípio, Uberaba não vai estar na lista de resultados. Nós vamos rodar esse negócio aqui na prática, ver como é que é. Mas aí, outra função topológica aqui, fazendo o papel de cláusula de junção. Ok? Uma junção espacial. Tá? Então, agora, se for levar, quem estudou os negócios de banco de dados avançado, processamento de consulta, com esse tipo de negócio, nós começamos a perceber que todo o esquema de processamento de consulta vai ser alterado. O método de acesso é diferente, processamento de consulta é diferente, as funções que estão baseadas no negócio vão ser diferentes. Então, isso requer todo um conjunto de mudanças, né, para você implementar um banco geográfico em cima do espacial, mesmo fazer o banco separado. Então, tem um monte de funções geométricas, já a gente vai cobrindo elas aqui. Tipo Geography. Esse troço é meio que um trabalho em curso, é um esforço em andamento no desenvolvimento do PostGIS. Né? Nas primeiras versões ele não existia, depois ele passou a existir, aí começou a funcionar
exclusivamente em cima de objetos codificados em sistema 4326, que é o WGS84, do GPS lá, não funcionava com nenhuma outra projeção, e funcionava só com algumas funções, esse número de funções foi crescendo, agora já está ficando um pouco maior. Na última versão que eu instalei ontem na minha máquina, aqui, em substituição ao que estava ali antes, já apareceu uma tabela de metadados, em vez de Geometry Columns, agora tem uma Geography Columns. Então o troço está evoluindo no sentido de ficar mais interessante, né, de usar esse negócio. O bacana do Geography é que ele é nativamente baseado no esferoide da projeção. Então aquela manobra de transformar para calcular a distância e tudo mais, em representações de Geography, isso é desnecessário. Eu posso calcular a distância entre dois Geographies que estão codificados em latitude e longitude, sistema WGS84, e obter resultado em metros. Né? Então, uma possibilidade, inclusive, de rodar aquela consulta que eu mostrei de exemplo ali atrás, seria transformar as geometrias em geografias para depois fazer o cálculo de distância. Né? Essas coisas estão aqui em andamento. Então, por enquanto, o único sistema de projeção admitido é o 4326, pelo menos até a penúltima versão. Ontem instalei nova aqui na máquina, já estou surpreso com as mudanças, em ver direitinho aqui. E a unidade de medida aqui no Geography é metro. Tá lá. E outra coisa, ele permite, não precisa daquele Add Geometry, cola aquela gambiarra para criar as colunas de Geography. Você pode criar diretamente no Create Table. Tá? Tá aqui Geography, tipo ponto, sistema de projeção. Ok? Então, aqui os mesmos parâmetros. O essencial dos parâmetros que a gente passava para o Add Geometry Column estão aqui. Dá para fazer assim. Hoje, o fato negativo do Geography é que o número de funções, para você trabalhar com isso, ainda é reduzido. Né? Não tem todas as funções que tem para Geometry. Um dia chega lá. O dia que chegar, o Geometry acaba sendo deprecated, né? Pode ser abandonado, imagino eu. Aqui, algumas funções de Geography estão listadas aqui, só algumas. Tem aqui Geography from Text, você criar a geografia a partir de texto, interessante isso aqui. Né? A criação de índice é a mesma coisa. Tá? Não tem nenhuma diferença na sintaxe do comando de criação de índice, mesmo esquema. E o número de funções aqui é um pouco mais limitado. O PostGIS também tem suporte a um tipo de representação geométrica de um padrão internacional chamado SQL MM3, que é para multimídia. Às vezes as funções coincidem, às vezes conforme o tipo de objetos dá uma diferença no processamento da função, e a documentação está toda poluída com referência ao SQL MM3. Mas só estou citando para falar isso. Se vocês forem olhar a documentação do PostGIS, vão encontrar um monte de referência a isso. Isso para as aplicações geográficas é irrelevante. Né? Vamos dar uma olhada aqui no ambiente do PostGIS. Bom, quem faz aqui, então, a comunicação com o banco